Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Quando se fala normalmente em educação dos filhos, costuma-se falar em regras, em limites, em ecrãs, em alimentação, em birras, em castigos, em métodos. Há um livro para cada decisão que um pai ou uma mãe possa tomar. Às vezes parece que criar um filho exige quase uma licenciatura, um mestrado com 2 certificações internacionais. Mas quase ninguém fala da pergunta que para mim vem antes de todas as outras. Como é que ensinamos uma criança a lidar com emoções se nós próprios ainda estamos a aprender? Então, há uma frase que nós ouvimos muitas vezes. Os miúdos hoje em dia são muito diferentes. E será que são assim tão diferentes? Ou será que hoje prestamos mais atenção às emoções das crianças do que alguma vez prestámos às nossas? Porque durante muito tempo educar significava outra coisa. Antigamente era obedecer, era portar-se bem, era não responder, era engolir o choro. Não é nada, isso passa, engole as lágrimas, não tens motivos para estar triste. Curiosamente, todos, ou quase todos, crescemos a ouvir que devíamos sentir menos. E agora, queremos ensinar os nossos filhos a sentir melhor. Isto é uma mudança enorme. A verdade é que esta geração de pais está a fazer uma coisa extremamente difícil. Está a interromper histórias que vêm de muito longe. Porque ninguém educa apenas um filho. Educamos sempre com aquilo que recebemos. E muitas vezes também com aquilo que nos faltou. Há uma coisa que eu tenho reparado ao longo destes anos de trabalho com outras pessoas, que é os pais fazem perguntas incríveis aos filhos. O que é que estás a sentir? Queres falar sobre isso? Como é que eu posso ajudar? E fico, atenção, genuinamente feliz quando vejo isto. Mas depois faço outra pergunta, só para mim, que é: quem é que fez estas perguntas a estes pais quando eles tinham 8 anos? Talvez seja por isso que às vezes educar um filho também seja uma forma de reencontrar a criança que fomos. Porque há momentos em que não é o filho que está desregulado. É a criança dentro do adulto que nunca aprendeu a se acalmar. E atenção, isto não é uma crítica. Isto é profundamente humano. Quem nunca disse não grites a gritar? A coerência costuma desaparecer precisamente quanto mais precisamos dela. Aliás, ser pai ou mãe tem um talento especial. Consegue mostrar-nos partes da nossa personalidade que nós nem sabíamos que existiam. Há pessoas que achavam que eram extremamente pacientes, até terem um filho a perguntar pela 28ª vez: já chegamos? Já chegamos? Mas há uma coisa muito bonita no meio disto tudo. Hoje fala-se muito mais de emoções, e isso é bom, é muito bom. Só que existe um pequeno risco. Nós confundirmos educação emocional com perfeição emocional. Como se um bom pai nunca pudesse perder a paciência. Como se uma boa mãe nunca se sentisse cansada. Como se houvesse adultos completamente regulados. Não existem. Existem adultos que vão tentando reparar aquilo que às vezes, inevitavelmente, falha. E talvez seja isso que as crianças mais precisam de aprender. Não que os pais são perfeitos, mas que sabem pedir desculpa. Sabes, uma das frases que mais me fazem pensar? Os nossos filhos fazem aquilo que nos vêm fazer, não aquilo que lhes dizemos para fazer. Obviamente que isto é desconfortável, porque significa que eles aprendem muito mais quando observam a forma como lidamos com o stress do que quando lhes fazemos um discurso sobre calma. E talvez seja aqui que começa a verdadeira educação emocional. Não é quando ensinamos uma criança a respirar fundo, mas quando ela nos vê respirar fundo antes de responder. Não é quando lhe dizemos para falar sobre o que sente, mas quando nos ouve dizer: olha,
hoje tive um dia difícil. Ou então, olha, eu acho que exagerei, desculpa. Estes momentos ensinam muito mais do que imaginamos. E há outra pressão moderna e contemporânea que me preocupa um pouco mais. É a ideia de que temos de fazer tudo certo. Os pais nunca tiveram tanta informação e, paradoxalmente, nunca tiveram tanta culpa. Porque hoje existe um especialista para tudo. Há um livro para tudo, há um vídeo para tudo e basta abrir as redes sociais para encontrarmos alguém a explicar porque é que estamos a traumatizar os nossos filhos por lhe termos dado bolachas antes do jantar. É cansativo por vezes. E talvez devêssemos trocar aqui uma pergunta por outra. Então, em vez de perguntarmos, estou a fazer tudo certo? Talvez fosse mais útil perguntar, estou disponível para aprender? Porque nenhuma criança precisa de pais perfeitos, ela precisa de pais presentes. E há uma ideia que eu gosto muito. As feridas emocionais não passam de geração em geração porque os pais querem. Passam porque ninguém lhes ensinou de outra forma. E é precisamente aqui que esta geração pode fazer a diferença. E não é porque vai acertar sempre, mas porque está disposta a olhar para dentro. Então, eu vou deixar-te com duas perguntas. Que frases da tua infância ainda influenciam a forma como lidas com as tuas emoções? E será que o maior presente que podes dar a uma criança é continuares tu próprio a crescer? Talvez criar crianças emocionalmente saudáveis nunca tenha sido sobre fazer tudo certo. Talvez seja sobre lhes mostrar que crescer nunca acaba. Nem aos 8, nem aos 40, nem aos 70 anos. Obrigado por estares desse lado. E este foi mais um episódio do podcast Entre Perguntas e lembra-te, as crianças raramente precisam de adultos perfeitos, mas nunca deixam de precisar de adultos que tenham a coragem para aprender. Até ao próximo episódio.